O aprendizado se dá por várias formas, mas a comparação é uma das formas mais efetivas e mais eficientes. Eu sei que está claro porque eu comparo com o escuro. Eu sei que uma coisa é quente porque eu comparo com frio. Apesar de hoje a tal da comparação ser muito criticada e demonizada, e é óbvio que existe um contexto, qual é a métrica, qual a medida que a gente vai usar para saber em que ponto a gente está no nosso processo de crescimento ou para decidir em que ponto a gente quer chegar? É comparando com algo de fora. Você já tinha pensado nisso? Eu sou Ellen Darla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. É óbvio que todo mundo está aprendendo e crescendo o tempo inteiro. Ainda que você pense que hoje você está pior do que ontem, pode ser porque você está sob efeito da dor e do sofrimento, mas você não está levando em consideração o quanto você aprendeu. Então, todas as nossas experiências nos levam a um crescimento. Visualizar esse crescimento inclui a gente ser capaz de olhar para o que a gente foi e fazer uma comparação da gente com a gente mesmo. Agora, tem o outro lado também. Porque para você se realizar, você quer fazer algo que já tenha sido feito antes. E se foi feito por alguém. Então, é natural que a gente pegue modelos externos. Não que a gente vá se comparar o tempo inteiro e nem comparar com coisas impossíveis. Mas um modelo de referência para que a gente tenha como medida é muito saudável, desde que a gente seja capaz de ficar no campo do real e não no campo das ilusões, do ideal. Isso com referência tanto a gente mesmo quanto ao modelo que a gente está se comparando. O que eu proponho aqui são dois tipos de comparação. Tem a comparação com um modelo externo, que é aquilo que é meu objetivo, aquilo que eu quero alcançar. São habilidades que eu vou desenvolver, competências que eu quero conquistar para ter uma performance daquele tipo. E eu me comparo comigo mesmo para medir o crescimento que eu já tive. Então, são duas comparações. Eu comigo mesma, como uma métrica para saber o quanto eu já caminhei, e eu com os meus modelos de referência para que eu saiba me guiar para onde eu estou indo. Quais as competências que eu vou desenvolver? Então, eu pego modelos externos. Há que se ter muito cuidado hoje com essa demonização da comparação, como se a gente não pudesse se comparar com nada nem ninguém. A comparação é um instrumento muito eficiente de aprendizado que não deve ser ignorado quando a gente pensa em termos de desenvolvimento pessoal e se alegrar com isso. Porque se eu tenho modelos de referência, eu tenho muito mais facilidade de ser guiada por isso aí, desde que eu não seja comandada. Por isso que a gente precisa desenvolver pensamento crítico, um olhar crítico, ter autoconsciência, conhecer os nossos limites, para que a gente, mesmo se comparando, a gente não adoeça pela comparação. Mas não é a comparação que é o problema, é a falta de autoconsciência e de autoconhecimento que nos deixa muito vulneráveis. Então, visualizar o seu crescimento significa olhar tanto para dentro, se comparar consigo mesmo, quanto para fora, para se comparar com os modelos de referência que você tem. Tremendas mudanças estão acontecendo o tempo todo e isso é motivo de muita alegria. Você pode hoje, sim, aprender a usar esses dois modelos de comparação e ser cada vez mais saudável com isso. Essa é que é a ideia. Não permita que ninguém te roube o direito de você se comparar, sim, de uma maneira saudável. Não vá se comparar no sentido de autodepreciação ou de depreciação dos outros. Mas a comparação como uma métrica saudável, ela é muito eficiente. A gente se vê no próximo episódio.